Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente. Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Muito bem, já sabemos que Paulo escreveu a carta aos Efésios por ocasião dessa primeira prisão de Paulo ali em Roma. Ele escreve essa carta e a gente vai perceber algumas coisas bastante interessantes aqui. Logo desde o capítulo 1, nos versos 1, 2 e 3, ele já fornece muitas informações importantes e necessárias para nós entendermos a carta. Logo no primeiro versículo, Paulo, se apresenta como sendo o autor, quer dizer, ele é o remetente da carta, é quem está enviando a carta, é quem está escrevendo aquela carta. Então perceba que agora apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não pela vontade do homem, ele está dizendo pela vontade de Deus. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele já esclarece aqui um fato que poderia, quem sabe, trazer alguns questionamentos. Ele pega e diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E por que ele é considerado um apóstolo de Cristo? Sobre isso é importante nós aqui enfatizarmos também uma questão, porque nos dias odiernos nós ouvimos e vimos várias coisas a respeito, apóstolo isso, apóstolo aquilo, mas se fôssemos analisar e observar realmente a origem da palavra, o que é ser apóstolo de Cristo? Apóstolo de Cristo existiram apenas aqueles lá do Velho Testamento, ou do Novo Testamento, os 12 apóstolos, e depois, posteriormente, esse aqui, apóstolo Paulo, que foi referendado pelo próprio Deus para também ser reconhecido como apóstolo de Cristo. O que era necessário para ser um apóstolo de Jesus? Primeiro, ter sido chamado pelo mestre para esta função. Segundo, ele teria que ter andado, caminhado, presenciado os fatos e os milagres de Jesus e a respeito de Jesus. Então entendemos que Paulo, ele não fez isso. Como é então que ele é agora separado como apóstolo de Cristo? Vocês se lembram, já estivemos falando na aula aqui, na unidade 1, no nosso módulo aqui, a respeito dessa questão que lá no caminho de Damasco, ele tem este encontro com o Senhor Jesus, e é o próprio Jesus que o instrui durante aquele período de tempo. Então a gente pode dizer com toda a segurança que Paulo estava sendo instruído pelo próprio mestre, pelo próprio Jesus. Então assim ele pode ser verdadeiramente também considerado um apóstolo de Jesus. Fora esses, amados, tudo que nós vemos aí, me desculpe a franqueza, é falácia, é faz de conta, é jogar para a galera. Mas não vamos criticar cada um com as suas questões. Mas o apóstolo Paulo, para que não se tivesse dúvida, ele pega e diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Às vezes poderia não ser pela vontade do homem, mas era seguramente pela vontade de Deus. Foi Deus que o escolhera. E esse homem tem o seu contexto tão importante na história, de que os 27 livros do Novo Testamento, 13 fora ele que escrevera, ou seja, quase a metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por esse homem.
se nós entendêssemos, e tem uma probabilidade muito pequena disso ser verdade, mas se nós fôssemos, por exemplo, considerar que Hebreus fora escrito por Paulo, e alguns até argumentam que sim, se nós entendêssemos, então significaria dizer que mais da metade dos livros do Novo Testamento teria sido escrito aqui pelo apóstolo Paulo. Mas vamos ficar com os 13, que é os que podem ser de fato realmente comprovados. Então a importância e a singularidade desse homem é muito grande. No versículo 2 aqui de Efésios, ele já vai dizer uma outra coisa esclarecedora. Ele vai dizer a quem a carta está sendo remetida. E ele vai dizer no verso 2, dizendo da seguinte forma, que ele, Paulo, estava escrevendo aos santos da igreja de Éfeso. Então não há dúvida que essa carta ela está sendo endereçada, o destinatário dela é aos irmãos, aos fiéis, aos santos que estão na igreja de Éfeso. Vale aqui um registro, irmãos, que às vezes acontece que uma vez por outra a gente chama um irmão de santo, e já aconteceu comigo, e eu tenho essa, às vezes, eu tinha mais no passado, hoje às vezes me policio mais, e eu digo aí meu santo e tal, converso com o irmão, e há alguns que ignoram, e há outros até que não gostam de ser chamado de santo. Não existe bobagem maior do que essa, porque dessa forma era como Paulo tratava os crentes de determinada igreja. Ele pega e diz aos santos da igreja de Éfeso. Quer dizer, o povo de Deus é um povo que chama pelo nome do Senhor, é um povo que pode ser chamado santo. Alguns ignoram, porque logo levam isso a crer como que se fosse aquela questão de adoração de imagem, como é feita em uma outra igreja. Então alguns levam para esse lado e não gostam. Há outros que se acham pecadores, se acham falhos, e por isso não se acham dignos e apelam e dizem, não me chama de santo, isso e aquilo, o que não tem nenhuma razão de ser, porque essa questão, o termo santo não está se referindo que a pessoa não tem defeito, porque se assim fora, ninguém poderia ter sido chamado de santo, porque só existiu um santo, que é Jesus de Nazaré. Esse verdadeiramente não cometeu pecado. Essa nomenclatura de santo era uma das formas de se chamarem os cristãos daquela época e hoje também. Então não há motivo para um crente ou outro ignorar, porque alguém o chama de santo carinhosamente. Agora perceba, no versículo 3, Paulo ele vai ser ainda um tanto quanto mais esclarecedor. Ele vai dizer os motivos, os objetivos daquela carta, que levaram ele a escrever aquela carta. Nós sabemos que a carta aqui de Paulo aos Efésios, ela é uma das mais importantes para a igreja, se não a mais importante para a eclesiologia da igreja, a ortodoxia da igreja. Ela é por demais importante, porque Paulo ele vai enfatizar a respeito desse organismo vivo que é a igreja e o organismo institucional templo. Ele vai gastar um bom tempo aqui falando a respeito da organização dessa eclésia, dessa igreja firmada na pessoa e na base que é Jesus Cristo de Nazaré. Então ele vai estabelecer agora os princípios eternos de Deus, vinculado agora a essa igreja universal no seu resgate através do seu sangue. Então ele apresenta aqui um verdadeiro tratado teológico a respeito da eclésia, questões ligadas à fundação da igreja na pessoa de Cristo Jesus. Então essa carta é por demais importante. Ele já começa agora aqui a estabelecer no verso 3 do capítulo 1, ele vai dizer três coisas importantes. Se você observou, logo no verso 3 ele vai dizer assim: bendito seja o nome de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Perceba que aqui nós temos três coisas. Primeiro, nós temos a fonte da bênção. Segundo, nós temos aqui, além da fonte da bênção, nós temos a natureza da bênção. E por último, nós temos aqui a esfera
dessa bênção, o alcance desta bênção. A fonte da bênção, ele logo diz: bendito seja o Deus Pai, Criador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então, qual é a fonte da nossa bênção? A fonte da nossa bênção provém de Jesus, ela vem de Jesus, é dele, é por ele que emana todas as coisas, é ele a fonte para nós sermos diretamente abençoados por Deus. Ele é a fonte de toda bênção. É por isso que ele exige, ele requer de nós, os santos, eleitos e amados de Deus, que nós tributemos a ele toda honra e toda glória. Alguém pode dizer: mas o trabalho onde eu estou, eu devo a pessoa tal, ao meu esforço, ao meu trabalho. Irmão, não se iluda, em tudo nós devemos a Deus, porque você não estaria nesse trabalho se tu não tivesse saúde. Já pensou se tu estivesses aí em uma cadeira de roda? E se alguém lhe usou para lhe dar um trabalho, esse alguém foi porque Deus assim o permitiu. Então a fonte originária, primeira, para toda a bênção humana, ela provém de Jesus. É através de Jesus, por ele, Jesus, que alcançamos todas as bênçãos. Então já temos aqui um objetivo da carta: identificar a bênção, a fonte da bênção que é em Cristo Jesus. O segundo elemento apresentado aqui no versículo de número 3 é a natureza da bênção. O apóstolo Paulo, ele diz assim: bendito seja o Deus Pai, Criador dos céus, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Mas nos abençoou com o quê? Com as bênçãos espirituais. Qual é a natureza da bênção que ele nos abençoa aqui através de Jesus? As bênçãos espirituais. A gente vai observamos que lá em 27 de Deuteronômio vai falar sobre as bênçãos, só que ali as bênçãos são bênçãos materiais. O apóstolo Paulo agora ele vai enfatizar o Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ficou melhor ainda, quer dizer, Deus, além de nos abençoar materialmente, o desejo maior dele é de nos abençoar espiritualmente. Isto significa dizer, ao contrário do que muitas igrejas por aí dizem, a bênção maior, a bênção a qual nós devemos valorizar e glorificar a Deus por isso e agradecer a Deus por isso, são as bênçãos espirituais. Por isso que devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, meu santo, nos serão acrescentadas. É por demais importante, é por demais valioso você entender e você compreender isto, é que para nós, servos de Deus, as bênçãos espirituais, elas são significativamente superior às materiais. As materiais serão apenas uma consequência das bênçãos espirituais, advindas de um lugar. Agora vamos olhar pelo terceiro aspecto que é apresentado aqui no versículo de número 3. A esfera dessa bênção, o alcance dessa bênção, é em que lugar? Ele diz, as bênçãos espirituais aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Olha, as regiões celestiais é no céu dos céus, fica lá em cima, é em Cristo Jesus. Está dizendo que a fonte de todas as coisas, a amplitude de todas as coisas, o alcance das nossas bênçãos, a esfera das nossas bênçãos, ela alcança todas as regiões celestiais. As regiões celestiais estão ali trabalhando ao nosso favor, sobre o comando de Cristo. Nas regiões celestiais estão miríades de anjos, e diz que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que temem a Deus. Aonde eles estão? Nas esferas das regiões celestiais. Então olha do lugar da onde está vendo a bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos, que coisa profunda, maravilhosa. Sempre uma palavra abençoada com o pastor Eurípides Venâncio. Estudos bíblicos que edificam.
Dê a sua sugestão para melhorar o nosso canal. Sua opinião é muito importante para nós.